Esta é a sexta lição. Nós estamos estudando sobre o arrependimento e nesta sexta lição nós vamos ver o arrependimento e o reino de Deus. Apenas lembrando, nós estamos na primeira matéria e a primeira matéria trata da doutrina da salvação. Estamos vendo vários tópicos acerca da nossa salvação em Jesus Cristo. E o arrependimento faz parte desse processo de salvação. E hoje nós vamos ver o arrependimento e o reino. De uma forma específica, nós vamos ver um pouco sobre o reino de Deus. Onde entramos uma vez que decidimos por um caminho de arrependimento. Um retorno ao reino de Deus. Um retorno ao caminho do Senhor. E a gente deve sempre lembrar também que o princípio do pecado, ou o conceito, a plataforma do pecado do Éden é a independência. Poderíamos dar esse nome ao pecado do Éden. Não tem a ver com uma maçã. O pecado do Éden é o pecado da independência. Adão e Eva decidiram por viver uma vida independente de Deus. E essa é a essência da natureza pecaminosa. Essa é a fonte ou a origem de tantos males, a independência. Cada um quer ser do seu jeito, cada um quer impor a sua condição, cada um quer viver do modo que pensa. E quando nós falamos sobre nos submetermos uns aos outros, nos submetermos ao reino de Cristo, nos submetermos ao governo de Cristo, isso soa como uma fraqueza, isso soa como uma falta de capacidade de alguém, mas nós fomos criados para a interdependência. Nós fomos criados para sermos um só corpo com Cristo. Nós fomos criados para pertencermos a Deus. E essa independência trouxe os danos, trouxe as sequelas, as consequências que até hoje nós vemos não só na natureza, mas também nos relacionamentos, vida social, nas questões políticas, econômicas. E o fim de tudo isso é o arrependimento. Só pelo arrependimento e o retorno ao reino de Cristo é que nós encontramos salvação. E hoje nós vamos ver, encontramos o reino de Deus. O governo de Cristo sobre nós é a salvação. Vendo sobre a verdade central, nós lemos que o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Jesus só pode ser o meu Salvador se primeiro for o meu Senhor. O verdadeiro arrependimento gera um discípulo. Atos capítulo 2, verso 36 em diante. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Leia ainda Mateus capítulo 3. O Senhor nos traz o tema, motivação, a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo e diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós já estudamos na lição anterior sobre arrependimento, mas agora de uma forma específica, essa mudança de rumo que eu e você decidimos nos leva para o reino de Deus, nos faz estar debaixo do reino de Deus. Ainda em Atos capítulo 28, a igreja de Atos em Jerusalém diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. O apóstolo Paulo, no início da igreja, a igreja de Atos, ele estabelece o padrão de Deus. A mensagem é o reino de Deus. O arrependimento é para o reino de Deus. E o texto continua dizendo: e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O objetivo dessa lição é entender o senhorio de Jesus na minha vida
como sendo a restauração do reino de Deus em mim e como o retorno ao seu propósito eterno. Eu quero passar rapidamente com você alguns tópicos que nós vamos ver nessa lição. Primeiro, o reino de Deus. É importante nós sabermos, conhecermos a doutrina bíblica de que quando nós mudamos na mentalidade pelo Evangelho de Jesus Cristo, nós mudamos para o reino de Deus. Nós não mudamos para uma determinada religião, nós não mudamos para uma determinada igreja, nós não mudamos para um determinado tipo de vida religiosa, denominação, mas nós mudamos para nos submetermos ao reino de Deus. Segundo, o Evangelho de Jesus. O Evangelho do reino, também chamado o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o anúncio, a proclamação, os decretos de como o reino funciona, de como a nossa vida foi feita, foi criada para viver debaixo do reino de Deus. Terceiro, o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Nós estamos estudando sobre arrependimento nessas duas lições e só enfatizando, consolidando essa ideia, esse ensino bíblico de que o arrependimento, a minha decisão, a sua decisão de vida é que nos leva de volta ao reino de Deus. E por último, Jesus é o Senhor do reino. O reino é o reino do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus. A palavra grega usada na Bíblia para reino é basileia. E basileia significa poder real, realeza, domínio, governo, soberania. O reino de Deus é o seu domínio e governo sobre todos os homens e sobre toda a criação. Deus tem o direito de reinar sobre nós. Primeiro por causa do seu propósito, seu amor perfeito, mas sem dúvida, porque Ele é o Criador. Ele nos criou e Ele nos criou por seu amor para um propósito. Isso lhe dá o direito de governo sobre nós. E só ao estudarmos a palavra, nós já entendemos que a melhor coisa da vida é nos submetermos ao governo de Deus. A palavra do Senhor diz no Salmo 89, versos 11, diz: Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. A rebelião de Lúcifer e os anjos no céu, a rebelião de Adão e Eva, instigados, movidos pelo engano de Satanás no Éden, a rebelião de Adão e Eva são uma afronta à santidade, ao governo de Deus. Quem somos nós, criatura, para dizer ao Criador: eu sou melhor, eu faço melhor, eu me cuido? Eu e você precisamos nos lembrar, para arrependimento em todo o tempo, de que, como pecadores, nós tendemos, nós caminhamos para mais distantes de Deus. E o arrependimento, mediante o Evangelho de Jesus Cristo, nos leva de volta ao reino de Deus. Eu quero o seu governo sobre a minha vida, Senhor, e sobre todos os assuntos da minha vida, sobre todas as questões. Paulo escreve aos Colossenses e ele diz: tirou-nos do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Lembre-se que não são dois reinos em igualdade, lutando e tentando alguma coisa. O reino das trevas não tem autoridade, não tem legalidade. Ele usa a força, ele usa o engano, ele mantém cativas as pessoas, mas quando eu e você ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo e tomamos uma decisão pessoal de crer e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos livres, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Deixamos de ser devedores das trevas, porque Jesus pagou por esse preço na cruz do Calvário. Então nós podemos simplesmente deixar as trevas e nos voltar em arrependimento para o reino de Deus. Só o fato do sangue de Jesus Cristo cobrir os nossos pecados ainda não é suficiente. Eu e você precisamos tomar uma atitude do arrependimento, da mudança de rumo. Eu mudo o rumo da minha vida. E qual rumo eu tomo agora? De me submeter
ao governo absoluto de Jesus, de me submeter ao reino de Deus. Eu começo confessando Jesus Cristo como meu Senhor, aquele que dita o que deve ser feito, por onde andar, como viver. E é um prazer, porque o Espírito Santo vem morar em nós e ele não nos leva a fazer isso de forma religiosa ou obrigatória ou inconsciente, cegos. Nós nos tornamos convictos do porquê damos cada passo que o reino de Cristo nos instrui dar. Tem uma razão, tem uma beleza, tem uma inteligência do porquê nós nos submetemos ao reino, do porquê cada mandamento, cada preceito, cada direcionamento, cada texto do reino que instrui a nossa vida e o porquê nós nos submetemos a isso. O arrependimento nos leva ao reino de Deus. O reino de Deus, ou também chamado o reino dos céus, sempre foi o tema de pregação de Jesus, dos apóstolos. E nós já vimos, esse também é o tema de pregação no Antigo Testamento. Quando o Senhor deu a tábua da lei a Moisés, ao povo de Israel, ele não o fez por ser um déspota, querer impor alguma coisa. Ele realmente estava nos instruindo. E nos instrui sempre no melhor caminho para vivermos tudo o que Ele tem de plano, de propósito eterno. O reino de Deus também foi o assunto que sempre marcou a proclamação e o ensino da igreja no primeiro século. Nós já vimos que Jesus pregava o evangelho do reino. Em Lucas 8, nós vemos Jesus pregava o evangelho do reino, curava os enfermos e expelia os demônios. Mateus 9, 35 e Lucas 8. Em Atos, no capítulo 1, nós ainda vemos Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Após sua ressurreição, ele continuou falando das coisas do reino de Deus. Ainda em Atos 8, 12, veja, Filipe pregava acerca do reino de Deus e as pessoas criam e eram batizadas. O ministério de Paulo é tomado de fatos, de histórias, de momentos em que ele investia em proclamar o evangelho do reino. As cartas de Paulo às igrejas eram trazendo o ensino do evangelho do reino para como vivermos como igreja, como discípulos de Cristo. O evangelho é um chamado para voltarmos ao reino, ao governo de Deus. E o Senhor ainda nos ensina, nos instrui, nós não podemos pregar outro evangelho. Arrependei-vos, venham para o reino, se submetam ao governo maravilhoso de Jesus Cristo. Isso é o chamado que eu e você temos e obedecemos, por isso estamos aqui aprendendo doutrinas do reino de Deus. Terceiro, o arrependimento é porta de entrada para o reino de Deus. A entrada no reino de Deus depende de uma convicção pessoal em que eu estou certo de que eu desobedeço ao Senhor. O estilo de vida, os conceitos, as tendências, a cultura deste mundo sempre nos leva a viver algo completamente fora do reino. Eu estava certa vez com meus filhos em um determinado lugar só de entretenimento. E ali havia muitas menções a desenhos, a histórias, a brinquedos, a filmes, a tudo que a televisão propõe, a tudo que na escola as histórias propõem. E num determinado momento eu parei e orei com ele, falei assim, filhos, não tem nada do reino de Deus aqui. Absolutamente nada. Nem um momento de agradecer a Deus, nem uma história bíblica, nem nessas histórias que os homens poderiam livremente criar, usar a imaginação, a potência, a inteligência e criar. Nelas não tem nada do reino de Deus. O mundo é assim. O mundo jaz no maligno. E eu e você, estudando uma lição como essa, não apenas queremos acumular conhecimento teológico. Nós nos alimentamos nosso espírito para a gente ter isso como algo muito sólido. O mundo jaz no maligno. O tempo todo, minha natureza, o sistema deste mundo, nos impulsiona, nos convida, nos arrasta para uma vida independente.
uma vida sem as coisas do reino de Deus. A continuidade dessa escola é uma continuidade para estudarmos uma infinidade de temas do reino de Deus, para que a nossa vida viva no reino de Deus, para que eu e você desfrutemos do reino de Deus. E essa é a essência dessa lição, não apenas o conhecimento teológico, mas o desafio e a decisão pessoal. Eu quero o governo de Deus sobre a minha vida. A palavra do Senhor diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus pregou: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos, capítulo 1 e também Mateus, capítulo 3. Quando Pedro começa a pregar cheio do Espírito Santo, ele diz: este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Arrependei-vos. Quando nós estudamos a história dos romanos, seja ocupando Israel e dominando sobre o povo judeu, e como também em outros povos, nós vemos que César era Deus. Ave César, a honra a César. Os imperadores e os reis, muitas vezes, tinham essa ideia: eu sou o todo soberano. A expressão soberano, ela é usada continuamente para o rei, para o imperador. E muitos deles criam mesmo que eles eram quem mandava, o Todo-Poderoso. Havia culto aos imperadores. Eles se consideravam Deus, quem determina, quem faz. Naqueles dias da igreja em Atos, falar que Jesus é o Senhor, e a palavra grega é Kyrios, era um insulto. Você podia ser preso, porque você estava desonrando o imperador, você estava dizendo: tem alguém acima do imperador. É claro que hoje isso não existe mais, embora a gente às vezes veja na nossa própria nação pessoas que estão agindo como se fossem soberanos. Porém, da mesma forma, é um insulto hoje dizer que Jesus é o Senhor. É um insulto no mundo espiritual. Até para a cultura da sociedade, as pessoas na pós-modernidade vão te achar um sujeito fraco. Você é crente, você se submete ao Espírito Santo, você segue Bíblia. Se torna um insulto dizer: Jesus é o meu Senhor. É certo que muita gente religiosamente diz: Jesus é o meu Senhor, e continua vivendo sua vida de independência. Mas quando eu e você estudamos algo assim, nós somos desafiados a mudanças, a arrependimentos para o reino de Deus. Jesus é o meu Senhor. Eu quero saber o que Ele deixou escrito, eu quero saber o que Ele pensa, eu quero saber o que Ele deseja, eu quero saber sobre o seu reino, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, porque Jesus é o meu Senhor. Deus o fez Senhor de todas as coisas. Quando eu e você pensamos no livro de Gênesis, estudamos o que está escrito, no primeiro livro da Bíblia, pelo poder da palavra, pelo poder de Jesus, o Verbo vivo, todas as coisas foram criadas. Isso é o suficiente para entendermos que tudo pertence a Ele. Ele é o verdadeiro soberano. Por isso eu e você nos rendemos, nós nos submetemos ao reino eterno de Deus. Esse é o princípio da salvação. Porque estamos debaixo do reino, nós somos salvos. Atos, capítulo 2, nós lemos: Deus o fez Senhor e Cristo. Arrependei-vos. Eu tenho sempre incentivado você a ler toda a apostila. A aula, ela é composta desta lição em vídeo, mas também do texto da apostila e das orientações que você tem aqui na página. É de extrema importância você proclamar esses versículos, você reler a lição, porque você conta com o Espírito Santo que vai te ensinando, que vai te fazendo guardar todas as verdades do reino de Deus. Então, leia os textos da apostila, mas leia comigo essa frase: Jesus ressuscitou e foi exaltado.
O Evangelho do Reino proclama Jesus como o Rei, o único e soberano Senhor. Portanto, se o arrependimento é a porta de entrada para o Reino de Deus, significa que o arrependimento me faz reconhecer Jesus como o Senhor e Rei da minha vida. Em Romanos capítulo 10, nós podemos ler assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar, eu já falei na lição anterior, não é só repetir uma frase. É uma convicção que vem do nosso interior e que proclama, publica: eu entendi o Evangelho proclamado, eu entendi a necessidade de voltar para Deus, eu entendi o meu desejo no meu espírito de retornar ao Pai, eu entendi que só Jesus me traz esta salvação de retornar ao Pai, porque Ele paga o preço que eu devo às trevas. Não há injustiça, Ele paga. E então eu estou livre para retornar em Jesus ao reino, à casa do Pai. E ao viver dessa forma, eu proclamo: eu quero conhecer o reino, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer Jesus, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, porque eu desejo viver debaixo do governo do reino, do governo de Jesus Cristo. E assim, eu e você temos a Jesus verdadeiramente como Senhor. Veja mais essa frase: era um risco muito grande chamar a Jesus de Senhor. Isso era uma confissão de que Jesus é maior do que qualquer outro imperador. Seria a proclamação de outro reino, maior que o Império Romano, e de um rei maior do que César. Esta é a verdade. Jesus é maior que todos. Ele quer governar sobre nós, acima de tudo e acima de todos. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Leia ainda, se possível, leia em voz alta, Apocalipse capítulo 17. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Ainda em Apocalipse 19, veja: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus derramou o seu sangue e pagou pelo nosso pecado, a Bíblia usa a expressão típica daqueles dias: ele nos comprou com seu sangue. Ora, ele nos criou. A vida que temos é dele. Tudo que somos é dele. Decidimos ir para a independência e viver longe dele, mas é ele quem tem poder sobre todo o universo. Mas cheio de graça. O Senhor não foi lá e nos resgatou à força. O Senhor pagou pelo nosso preço para mostrar o amor de Deus na cruz do Calvário. E agora Ele nos dá de novo livre-arbítrio, o direito de decidir. Não mais como no Éden, mas agora revelando em Cristo Jesus seu amor, eu e você podemos, mediante o Evangelho de Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador, decidir viver no reino dele. Essa é a graça, a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. O amor de Deus, o amor de Jesus por mim e por você. É de uma forma inteligente, sábia, que eu e você decidimos que Jesus, que nos resgatou do pecado, da escravidão do pecado, pagou pelo preço do nosso resgate. Ele é digno, tanto porque Ele pagou por isso, como porque Ele nos criou, porque Ele é o nosso Pai. Então eu decido viver minha vida debaixo do reino de Deus. Leia ainda o que está em Efésios 1, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
Graça é um elemento divino, é um elemento do reino de Deus e não existe em nenhum outro texto religioso, não existe em nenhuma religião desta terra, não existe em nenhum conceito dos homens. Graça é algo que só vem de Deus. Eu não mereço, mas recebo por puro amor, por graça. Ainda em Colossenses capítulo 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O arrependimento verdadeiro faz de Cristo o meu Senhor absoluto. O arrependimento verdadeiro devolve a nossa vida para o governo e cuidado exclusivo de Deus. É o retorno à vida de obediência original. O arrependimento verdadeiro nos torna servos. O arrependimento verdadeiro gera dependência e não independência de Deus. Gera submissão ao invés de rebelião, obediência ao invés de desobediência. O arrependimento verdadeiro não gera mudança de religião. Eu passei para crente. O arrependimento verdadeiro gera mudança de reino, de governo, de quem é Senhor sobre nós. O arrependimento verdadeiro gera discípulos de Jesus que buscam viver cada dia mais semelhante a Ele. Eu e você somos chamados, somos desafiados a uma vida completamente diferente do que o mundo oferece. Uma vida que para muitos parece ser uma vida medíocre, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que se salvam é o poder de Deus. E nessa lição, eu e você somos desafiados a ir para diante do Senhor e perguntar a Ele: Senhor, eu vivo mesmo debaixo do Teu reino? Porque é estar debaixo do Teu reino que me salva. É ter o Senhor como meu Senhor que me salva. Eu vivo assim mesmo? Ou eu só frequento uma religião? Ou eu só frequento cultos de uma determinada religião? Porque eu quero, de todo o meu coração, ouvir essas notícias do reino de Deus como o conteúdo dessa lição e viver todos os dias em arrependimento, voltando a minha vida para debaixo do governo do reino de Jesus Cristo. Eu convido você a fazer uma oração e juntos nós declararmos a Ele: Senhor, todos os dias nós somos desafiados. Já saímos de manhã correndo atrás de tantas coisas e muitas delas lícitas ou absolutamente necessárias. Coisas que não vão cair do céu assim, não vão aparecer como mágica para nós. Somos nós os responsáveis por cuidar das coisas terrenas. Não vamos viver como um zen budista lá no alto da montanha ou como um religioso num mosteiro, sem nada, sem fazer nada, achando que a vida é só isso. Não, Senhor, nós temos família, temos responsabilidades para com esta sociedade, mas não queremos viver do nosso jeito. Queremos fazer todas essas coisas que dizem respeito à nossa vida terrena, guiados pelo Espírito Santo. Viver em tudo que temos nessa terra o reino de Deus. E nós decidimos todos os dias, mediante a voz do Teu Espírito Santo, mudar de rumo, arrepender para estarmos debaixo do governo do reino de Jesus. Ajuda-nos nisso, Espírito Santo. Nós oramos juntos e te pedimos que cada matéria, cada assunto, cada lição, cada tema, cada versículo seja encarnado por nós, vivido por nós, de uma forma genuína, por obra, graça do Teu Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida.